Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, programa inédito, dia 22 de agosto, quarta-feira, às 22 horas, estamos aí mais uma vez entrando na residência de vocês, caros amigos. Nós reprisamos alguns programas durante algumas semanas, em função de uma reestruturação que nós estamos fazendo no programa, mas hoje reiniciamos aí com os programas inéditos, sempre trazendo um tema importante, um tema relevante para provocar a reflexão, né? E para já nós iniciarmos num clima meditativo, vou pedir para que a nossa técnica coloque um clipezinho de abertura. Vamos lá. In natura, nós, seres humanos, somos totalmente feitos de elementos não humanos, como as plantas, os minerais, a terra, as nuvens e a luz do sol. Para nossa prática espiritual ser verdadeira e profunda, precisamos incluir o ecossistema. Se o meio ambiente for destruído, os seres humanos o serão também. Não é possível proteger a vida humana sem proteger também a vida dos animais, das plantas e dos minerais. Meditemos.
proteger a vida humana, a vida animal, a vida mineral, a vida vegetal. Eis a mensagem desse vídeo tão importante, que abre a nossa discussão, sempre bem acompanhados aqui com o nosso querido Frater Elias Nemir, que vai comentar, a partir de agora, essa apresentação. Tudo bem com o senhor, Frater Elias? Tudo, Frater Jamil, tudo tranquilo. Veja que esse tema é tão interessante, né, que toda vez que a gente traz ele, vamos dizer assim, à tona, vamos assim dizer, quanta coisa vem, né? Nós estamos nos lembrando aqui de que muitas das vezes nós nos atemos a algumas colocações e nos esquecemos de nos incluir nela. E há poucos dias nós estamos revendo o material e nos chamou muito a atenção com essa questão do planejamento estratégico, né? Porque a gente ouve falar tanto nisso, planejamento estratégico da empresa, planejamento estratégico disso, planejamento estratégico disso, mas nos esquecemos do PEP. PEP? PEP. O que vem a ser Pois PEP? é, o que é o PEP? Não é? Planejamento estratégico pessoal. Ah, sim. Veja, nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos, impressionante como nós nos esquecemos como pessoa, não é? Como dizia o Rogers, né? O importante é nós nos tornarmos pessoa, uma pessoa. Exato. Não é? Mas nós nos esquecemos disso, então nós esquecemos até a nível de planejamento estratégico, que é importante o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, como nós nos colocamos diante da situação. Senão acontece o que está acontecendo com o meio ambiente. Nós achamos que não temos nada a ver com isso. São coisas distintas, separadas. Então, como a mensagem inicial nos colocou, no fundo as nossas origens são as mesmas. Não é isso? Sim. São as mesmas, mesmíssimas. Então, ninguém melhor para entender o meio ambiente do que o próprio ser humano. Porque aí ele vai se conhecer melhor, ele vai se identificar, vai entender que ele não é apenas aquilo que ele pensa que é. Não é? Possivelmente vai encontrar outras. Para isso ele precisa o quê? Estabelecer um plano estratégico pessoal. Que implica no quê? O que é estratégia? É justamente desenvolver condições, vamos dizer assim, técnicas, ferramentas, para você desenvolver algo, melhorar, vamos assim dizer. Entendeu? Então veja que coisa interessante. Nós não pensamos assim. Não pensamos dessa forma. Sempre voltado para o externo, né? Sempre o externo, para os outros. E a questão ficou tão, como dizem alguns aí, foi tão voltada ao mercado, não é? A parte, vamos dizer assim, comercial, a parte de dinheiro, a parte financeira, que ficou tão assim que planejamento é uma coisa só da empresa. Não existe um planejamento para você. Hoje, felizmente, já estão chamando gestão de pessoas. Quer dizer, dentro de uma empresa, a maior preocupação que deve existir com as pessoas. Se você não fizer uma boa gestão com as pessoas, como é que você vai executar o seu trabalho? Mas não é apenas isso, quer dizer, cada um de nós é que precisamos entender esse processo, precisamos ter um planejamento nosso. Não é porque alguém disse, ou mandou, ou determinou. Nós temos que entender que nós temos um planejamento estratégico nosso. Lembra que na última, se não nos falha a memória, no último programa, nós chamamos de plano de Deus. Sim, sim. Não é? Quer dizer, muitas das vezes nós desconhecemos tudo isso. Não é? Então, o reencontro com a natureza, de certa forma, nos aproxima de quem? De Deus. Estabelece melhores relações com Deus, melhores relações com o outro. Claro. Mas antes disso, nós precisamos nos conhecer. Então eu tenho que ter um planejamento para mim, meu. Não é? E não é uma coisa complexa. Ele já começa por onde? Tem 3 pontos que para estabelecer um planejamento eu preciso tomar consciência. 3 palavrinhas simples. Uma delas é dependência. A outra, independência. E uma terceira, interdependência. Ah, sim. Veja que coisa interessante. A sua mente possivelmente já foi mais longe à medida que elas foram sendo apresentadas, não é isso? Sim, sim. Vai Porque uma ampliando. coisa é ser dependente, outra coisa é ser independente, e outra coisa é ser e saber ser interdependente, não é? São ampliações da consciência. São mediações, podemos colocar até da própria consciência. Porque, vamos dizer assim, a forma como nós colocamos diante
de uma situação. Dependência, o que seria mais ou menos? Que eu estou ainda dependendo do outro. É uma dependência total, que muitas das vezes até eu desconheça, mas eu tenho a dependência. Nesse nível há dualidade ainda. A dualidade, isso, a dualidade aí está muito forte. Quando eu me torno independente, o que começa a acontecer? Eu já não dependo do outro, eu já tenho algumas iniciativas que são próprias. Na interdependência, o que acontece? Eu estou aprendendo a trocar aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, com componentes que outros fazem, então que estabelece o quê? Melhores relações. O senhor apresentou uma noção, Frater Elias... De forma bem simples, não? Não, simples e tão importante, porque eu não sei se eu estou certo na minha reflexão, quero perguntar para o Frater, né? Às vezes nós ouvimos muitas correntes dizer que precisa anular o ego, precisa dissolver o ego, precisa... Mas pelo que o Frater nos coloca, aí primeiro você tem que se fortalecer como indivíduo para você poder ter alguma coisa para trocar. Sim. Não é um ego pusilânime e fraco que vai conseguir. Então, primeiro, antes da interdependência, vem a independência. Sim. Quer dizer, a pessoa ela precisa estar bem estruturada, seu aparelho psíquico estruturado, para poder daí depois ter algo a oferecer. Por isso vamos chamar de dizer, um planejamento, é um plano. Você não pode pular de um estado para o outro. Senão, o perigo, como o Frater falou aí agora, da questão do ego. O que acontece? Porque alguém me falou, eu li algum livro, e às vezes livros avançados, né? Sim. De uma pessoa realizada, por exemplo, você pode simplesmente se apegar, aí é uma forma até de apego, de se apegar àquilo que foi dito na experiência do outro e passar toda a sua vida em busca daquilo e não vai atingir nada. Exato. Porque a sua experiência precisa ser naquela de que você reconhecer as suas dependências. Do que você é dependente? Ou como o Maslow colocou, quais são as necessidades suas que precisam ser priorizadas? São básicas, são isso, são aquilo. Você não pode dar um salto. Não, quero anular o meu ego. Mas de repente você está precisando às vezes de uma xícara de chá. Está precisando de uma fatia de pão. Você está precisando fazer uma refeição naquele dia. Entendeu? Exato. Então, sem algumas coisas que nós precisamos. Por isso é importante o plano. Daí aquela história do planejamento, às vezes tem que ter uma orientação. Porque senão você começa a estabelecer metas que estão muito distantes. Certo? Você ainda está numa fase de dependência tão grande, mas você quer estabelecer uma mais ou menos assim, não, para mim me desligar do meu ego eu tenho que ir para o Tibete. Certo? Mas você não está conseguindo ainda as coisas mais básicas. Mais básicas. Então isso o que acontece? Te frustra. Vai ser frustrante para você. Mas ao passo que você diz, puxa, mas eu preciso alterar alguns comportamentos. Eu preciso mudar algumas atitudes. Eu preciso transformar alguns hábitos não adequados em mais adequados. Então você está fazendo um reconhecimento. Entendeu? Você vai estar fazendo um reconhecimento. E isso vai te levando para um crescimento. Sim. Ou como alguns preferem chamar de autotransformação, ou de transformação interior. Mas não é uma coisa mais ou menos que você sai daqui e jupte para lá. Porque mesmo aqueles que em vidas anteriores já tinham a sua realização, quando vêm para essa experiência, eles ainda passam por todo um amadurecimento. Não é mais ou menos assim, começa aqui como ligar uma tomada. Justamente por isso, porque é um processo. Mas nós precisamos tomar consciência disso. E veja que nós começamos a ver o quê? Que ele faz parte de toda a nossa vida. Não tem como você dizer que não há um nível de dependência, há um nível de independência e há um nível de interdependência. Entendeu? Sim. Então, à medida que nós vamos caminhando, o que acontece? A dualidade vai ficando mais distante. Não é? Vai partindo para a unidade. Né? Você vai partindo para a unidade, você vai partindo para a totalidade, você vai partindo para o holismo, você vai partindo para o ser integral. Entendeu? Mas isso tudo é um processo. Daí, às vezes, delicado uma afirmativa como essa. Não, você tem que esquecer e destruir o seu ego. Depende para quem você está falando, isso pode ser Pode ser desastroso. Desastroso. Porque quer dizer, o que ele está precisando é justamente reconhecê-lo. Sim, antes de qualquer coisa. Né? Antes de qualquer coisa. E o processo de reconhecimento é justamente com essas fases.
mas nós desconhecemos que nós precisamos fazer um planejamento estratégico pessoal. Isso é muito interessante, Frater Elias. Eu acho que nós planejamos tudo menos a própria vida. As pessoas vivem no automático. E quando você fala, não, você tem que planejar a sua vida, a primeira coisa que a pessoa pensa, não, claro, quero ter um carro, quero ter um emprego tal, mas não é nesse sentido o planejamento pessoal, pelo que o Frater está falando. É planejar o seu mundo interior, o seu psiquismo, o seu emocional, porque a partir daí que tudo vai né, fluir. E quase ninguém faz isso. Veja, tem até uma colocação, não me lembro bem ela completa, mas vamos dizer mais ou menos assim, que o dia que você conquistar a si mesmo, que é a grande batalha, o mais já está conquistado. Entendeu? Porque é justamente isso, que a grande conquista é a nossa. É a nossa, o nosso interior, nós nos conhecermos. Quando nós conseguimos isto, aí entra a palavra de realização, né? Realização espiritual, autorrealização. O mais nos é dado por acréscimo. Veja que coisa interessante. Dúvida. Mas nós não tomamos consciência disso. Por qual a razão disso? Que às vezes nós estamos num espelhamento, nós estamos olhando a vida do outro, né? Porque aquele conseguiu isso, porque o outro não sei o quê. Estamos sempre colocando distâncias para esse reconhecimento. Quando nós temos que voltar é para nós. Por isso o planejamento estratégico pessoal. Eu tenho que entender, bom, o que eu quero fazer? O que eu quero mudar? O que eu preciso? Quais são as minhas necessidades maiores? Não é? Que às vezes não é ter um carro do ano. Possivelmente a minha necessidade maior seja até ter uma colocação, um bom emprego. Isso me dá muito mais realização do que o carro novo. Porque eu vou comprar e não vou conseguir pagá-lo. Vou me frustrar no terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Então, veja que falta um plano. Veja que coisa interessante. E este é o grande plano, esse é o grande projeto. Está entendendo? A tal ponto que hoje as empresas estão entendendo de que é importante que todos os seus funcionários estejam envolvidos nesse projeto para que o projeto da própria empresa tenha sucesso. Porque se ele não se comprometer e não se envolver, não entender que ele faz parte disso, não vai acontecer nada. E esse é o risco que nós estamos vivendo hoje com a questão do meio ambiente, com a questão da ecologia. Que é muito bonito, nós falamos de ecologia tal, mas nós temos que entender que essa ecologia começa onde? Dentro do homem. Em cada um de nós, porque senão fica no discurso, certo? Fica no discurso, você é o primeiro que pega o papel, rasga e joga no bueiro na rua, para entupir depois na hora da chuva. Você é o primeiro que se esquece que uma garrafa plástica, você precisa ter cuidado com ela, porque ela leva 100 anos ou mais para deteriorar. E foi justamente o que aconteceu com a Rio+20, que toda a discussão ficou no plano político-econômico, né? E não foi para o plano pessoal, que deveria ser o primeiro, né? Veja, é aquilo que no budismo tibetano coloca como Dharma, né? Quer dizer, nós nos esquecemos que nós estamos envolvidos nisso. Então a ecologia começa em cada um de nós, não adianta nome, podemos dar nome que quisermos, espiritual, isto, aquilo e tal, psicológica e etc., mas não podemos nos esquecer que ela começa em nós. Se eu não tomar aquela posição, por quê? Porque o que eu faço eu sempre acho que é mínimo. Eu não acho que a parte que eu estou fazendo é uma grande participação. Entendeu? Eu não vejo assim. Quer dizer, mas o que é que tem de mais? Eu joguei só uma garrafa. Eu joguei uma garrafa, mas hoje nós somos 7 bilhões. Se esse seu ato for repetido 7 bilhões de vezes. Então, se eu me cuido, possivelmente eu estou influindo na mente de 7 bilhões. Sim, sim. Então, o meu ato não é apenas meu. Veja como é diferente. É aquela experiência do macaquinho que começou a comer, não é? Batata numa ilha e outros na outra ilha que nem se conheciam começaram a comer, lavar batata antes de comer. Há uma ligação invisível. Então há uma ligação invisível, gente. Há uma corrente. Então nós temos que tomar consciência disso, não é? Mas não tem nada demais, eu sou só eu. Entendeu? Então aí começa. Isso, né, de só eu, né? A questão é que não existe isso. Não sou só eu. Não sou só eu. Nós temos que entender, aí entra a interdependência. Eu entender o que é essa interdependência. Que todo gesto, meu gesto, seja o mínimo que for,
ele está atuando em tudo. E ao mesmo tudo está atuando em mim. É interessante que o filósofo Arthur Schopenhauer, alemão, ele tem uma frase bem interessante: a vítima, o agressor e a vítima são apenas um. Ele falava isso. Quer dizer, quando você agride, seja outra pessoa ou o ecossistema, você está se agredindo ipso facto, né? Exato, Frato. Nós já falamos aqui a questão da teoria das cordas, mas isso como estudantes de misticismo, estudante Rosa Cruz, nós sabemos que é assim, não é? O budismo tibetano, então, sabe disso perfeitamente também. Sim. Quer dizer, você está interagindo. Interagindo, que significa que a cada ação sua não é apenas sua. Está interagindo com N outras. Então, a nível de ecologia, isso tem que ser pensado e refletido. Então, é um plano estratégico de cada um de nós. Não pode mais ficar que isso é só do governo, é só de A ou se é de B. Porque por mínima que seja cada participação de cada um de nós, na somatória são bilhões. Sem dúvida. Certo? São bilhões. Você imagina, se cada um de nós joga um copo d'água fora, porque acha que não tem nada, joga para trás, joga fora. São 7 bilhões fazendo isso. Aí você vai dizer assim, não é assim. Não é, mas está cada vez mais se chegando a esse ponto. Está se comprovando de que realmente essa sinergia, vamos dizer, essa ação toda, ela realmente está aí. Está se comprovando cada vez mais. Para nós fixarmos isso, Frater Elias, nos avisaram já que temos aí 5 minutos restantes, né? Para encerrar o programa, é isso mesmo? 5 minutos restantes. Então nós vamos, para selar, digamos que toda essa sua fala, Frater Elias, tão importante, essas suas orientações, passar mais uma vez o clipe com o qual nós abrimos o programa e onde possivelmente você o verá com uma outra dimensão de consciência, com outro nível de percepção, né, baseado em tudo isso que o nosso querido Frater Elias falou. Antes disso, nós nos despedimos, agradecendo sempre sua audiência, sua presença, seu companheirismo, todos os comentários, né, que foram feitos, e fiquemos aí com um clipe, né, Frater Elias? Sim. Se possível, até o final, porque tem uma mensagem no final do clipe aqui, né? Oh